Fala, meu povo, muito boa tarde, uma boa quarta-feira para todo mundo. Mais um vídeo do canal MMFute e hoje vamos iniciar os nossos vídeos falando de futebol europeu, tá? E nesse vídeo nós vamos focar mais em uma competição, mas depois eu vou fazer outros vídeos também falando sobre La Liga, por exemplo, e Premier League, que são os campeonatos europeus que eu mais acompanho, tá bom? Se tiver algum clássico, tudo mais em outros campeonatos europeus, como um Inter e Milan ou um Rangers e Celtics, por exemplo, talvez eu faça vídeo sobre, mas por enquanto vamos focar em Champions League, La Liga e Premier League, tá bom? E nesse vídeo vamos falar somente de Champions League, que está acontecendo nessa semana e vai acontecer na próxima, tá? Que nós estamos vendo já os jogos das oitavas de final da Champions League. Então, dá like no vídeo, se inscreve, ative o sininho para não perder as próximas notificações, tá bom? E deixe seu comentário, tá? Do que você achou do vídeo. Então, falando de Champions, gente, nós temos aqui alguns clubes que vieram dos playoffs, que conseguiram passar ali dos playoffs, e outros que já se classificaram diretamente para a fase de oitavas, tá? Ou seja, tiveram um jogo a menos aí nessa Champions. Então, dos confrontos das oitavas, nós temos Clube Brugge contra Aston Villa, que o jogo já aconteceu ontem. O Aston Villa ganhou de 3-1 do Clube Brugge no jogo de ida, e o jogo de volta será na casa do Aston Villa, tá? Que é um time da Inglaterra. O outro jogo que tivemos foi Real Madrid e Atlético de Madrid, que também aconteceu ontem. O Real Madrid ganhou de 2-1 no Santiago Bernabéu. E o próximo jogo será no Metropolitano, que é o estádio do Atlético de Madrid, tá? Não tem nada definido ainda, tá? Eu acho que a partida do Aston Villa, inclusive, tá bem mais definido do que a partida do Real Madrid contra o Atlético de Madrid. É uma diferença muito pouca, de um gol só de diferença. Então o Atlético de Madrid ainda pode se recuperar, ainda mais jogando em casa, né? O Atlético de Madrid jogando em casa nessa Champions está sendo uma pedra no sapato de muitos adversários, né? O Arsenal, eu acho que ele tem o confronto mais vencível, mais já classificado, né, de todos aqui, porque o Arsenal ganhou de 7-1 do PSV, né? Então eu creio que o Arsenal já está classificado para as quartas de final. Foi um show do Arsenal para cima do PSV. E eu acreditava friamente que o PSV daria mais trabalho para o Arsenal. Ainda mais jogando em casa o primeiro jogo, né? Mas não foi isso que aconteceu. O Arsenal passou o carro, ganhou de 7-1. E o próximo jogo que o Arsenal vai jogar contra o PSV será em casa. Então é só manter o resultado mesmo. E caso faça mais gols, aí que já acabou tudo mesmo. O Borussia Dortmund, ele empatou em 1-1 com o Lille da França. Então deixou o jogo para casa do Lille. Em Dortmund não saiu nenhum resultado. E esses foram os primeiros 4 jogos que tivemos no dia de ontem, né? No dia 4/3. Hoje, dia 5/3, nós vamos ter mais jogos dessa fase eliminatória da Champions League. E começamos com só pegar aqui só um minutinho. Deixa eu pegar a informação. Eu acho que aqui. Ótimo. Então começamos com Inter e Feyenoord, tá? O jogo de hoje também que vai acontecer na casa do Feyenoord para começar, e depois o jogo de volta vai ser na casa da Inter de Milão. O Bayern de Munique enfrenta o Bayer Leverkusen. Eu acho que vai ser o confronto mais equilibrado de todos os jogos das oitavas, tá? Esse e Real Madrid e Atlético de Madrid, óbvio. Benfica e Barcelona. O Benfica joga o primeiro jogo em casa e depois o Barcelona joga em casa como mandante. E teremos também hoje PSG e Liverpool, tá? Então ainda temos grandes jogos nessa Champions, jogos que
serão muito interessantes de assistir. Eu particularmente vou assistir e vou fazer vídeo depois para vocês também comentando sobre eles, tá? Bom, sobre o jogo do Bayer Leverkusen contra o Bayern de Munique, o primeiro jogo vai ser na casa do Bayern de Munique, tá? Eu creio que o Xabi Alonso ele vai ter um desafio muito grande, porque passar do Bayern em uma Champions não é fácil, né? Real Madrid que o diga, foi muito difícil para o Real Madrid passar no ano passado, então vai ser uma tarefa muito complicada para o Leverkusen, ainda mais depois de muito tempo sem disputar Champions. Então, estou curioso para ver esse jogo. Sobre Benfica e Barcelona, o último jogo que nós tivemos desses dois foi uma virada impressionante do Barcelona, né? Inclusive na casa do Benfica. Mas foi um jogo onde as defesas elas vacilaram muito. Elas se deixaram tomar muitos gols ali, né? Então foi uma partida interessante para o público que vê assim de fora, mas para quem tá mais próximo do futebol, igual eu vi muitos comentando, por exemplo, o Marcelo Beckler da TNT Sports, eles acharam um jogo feio, porque realmente para jornalista foi um jogo mais feio mesmo, porque a gente viu ali diversas falhas defensivas de ambos os times, né? Então eu creio que o Barcelona, tanto o Barcelona quanto o Benfica devem ter analisado isso do último jogo e creio que tenham feito as mexidas necessárias para não levar tantos gols igual levaram na última vez, né? E falando de PSG e Liverpool, eu acho que esse é um confronto que eu tô em dúvida, sinceramente, de quem vai passar, né? Mas eu acredito que o Liverpool passa, principalmente pelo que ele tem feito na Premier League, né? Tá numa distância muito grande dos demais adversários, dos demais times no G4, tá fazendo uma Premier League excelente, muito consistente, sempre conseguindo os resultados. O Salah tá jogando muita bola, então eu creio que o Liverpool passa, tá? E creio que seja isso, gente. Então vamos acompanhar esses jogos da Champions. Eu creio que serão jogos de muita emoção, jogos onde a gente vai ficar, meu Deus, o que está acontecendo? Ou às vezes a gente também vai falar, já sabia, tal. Mas vamos ver, estou muito empolgado para assistir esses jogos da Champions League. E sexta-feira tem mais vídeo, gente, agora falando de MMA, porque o nosso Poatan vai lutar no sábado. Então, sexta-feira teremos o vídeo falando da luta do Poatan contra o Magomed Ankalaev e também falando das demais lutas do card, tá? Um beijo, fiquem com Deus, se inscreve no canal, ative o sininho, tá? Para não perder os próximos vídeos. É isso, muito obrigado por ter assistido.